abraço para ela, viu? Tá aqui aparecendo, aqui, abençoada. Opa! Oi, Luiz. Tudo bem, filha? Vamos estudar com a mamãe, e com o pastor e com a classe. Tá bom? Beijão para você, filha. Continuando aqui, meus irmãos, nosso terceiro dia de aula. Teologia Sistemática 1, última parte. Então, agora eu só quero fazer agora uma leitura, irmãos. Tinham outras coisas que eu separei. O livro, irmãos, do Gruden, como eu disse para vocês, todos esses clássicos de teologia sistemática, eles são muito bons, muito bons. No entanto, é comum que a gente pegue, por exemplo, alguns outros livros, como é o caso aqui, por exemplo, Hobbes, mesmo ele sendo simples, ele é espetacular. Na minha opinião, um dos melhores, para mim, de teologia sistemática é o Hobbes. Como eu amo esse livro. Já já a gente vai fazer uma leitura dele, de algumas frases. Mas todos esses livros dão ideias. E por isso que, irmãos, guardem isso. Talvez vocês vão pegar um livro de teologia sistemática que vai ter lá bibliologia. Aí você vai falar, já estudei isso. Leia, pode ler. Porque muitas vezes é uma frase a mais, é uma ideia a mais, é um pensamento a mais, que vai ampliar a nossa fé, que vai nos dar mais luz sobre a revelação. Por exemplo, hoje eu gastei muito aqui tempo falando sobre essa questão da revelação. Estou sendo tão enfático, eu não tenho dúvida que isso está entrando no coração dos irmãos, não tenho dúvida. A aula no seminário, sobretudo, é uma aula espirituosa. E eu não tenho dúvida que dentro dos irmãos está sendo afirmado isso. E é isso que eu acho que é muito legal mesmo, porque a gente, quanto mais tivermos certeza disso, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, em primeiro lugar, a gente vai agradar a Deus. Em segundo lugar, a gente vai ver a palavra de Deus se cumprir entre nós. Só para eu fazer uma breve citação, na Amazon Prime, tem a história de Billy Graham. Assistam. E Billy Graham, no começo do ministério dele, ele teve dúvidas. Ele começou a fazer o seminário, começou a pregar, e ele teve que parar e teve que responder para ele mesmo se ele iria mergulhar nas escrituras ou se ele não iria mergulhar nas escrituras. Se ele ia defender as escrituras plena como palavra de Deus ou se ele ia para um caminho mais religioso, quem sabe mais liberal. E na biografia mostra que ele passou por essa crise. Aí eu digo para vocês, quem perderia se ele tivesse ido para um caminho mais liberal? Era o reino de Deus. Porque por ele ter ido por um caminho mais escriturístico, cristocêntrico, milhares de vidas foram salvas pelo poder de Deus, é claro, usando a instrumentalidade do Billy Graham. Porque o que ele fazia? Pregava as escrituras. Então, louvado seja Deus pelo Billy Graham, que Deus levante milhares de Billy Grahams entre nós nas próximas gerações. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que se Davi estivesse aqui hoje, nos nossos dias, ele ia defender cada palavra como revelação de Deus. Eu acredito que se Esdras, Neemias, José do Egito estivessem entre nós, eles seriam os maiores defensores da palavra. Eu não tenho dúvida que se Paulo, Pedro, João estivessem entre nós, Tiago, o próprio Estevão, Maria Madalena, eles iam dizer da palavra de Deus de boca cheia para todas as pessoas. Eles iam pregar as palavras. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu penso, tá bom? Então fica aqui, né, minhas palavras para vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, eu vou fazer mais umas leituras rápidas aqui. Na página de número 34, logo no segundo parágrafo, depois de 2 Pedro 3,15, é um parágrafo grande, está lá, 2 Pedro 3,15, né? A palavra traduzida por escrituras é grafê, termo que ocorre 51 vezes no Novo Testamento, que refere às escrituras do Antigo Testamento em todas as passagens. Bom, agora, olha só. Assim, a palavra escritura era um termo técnico para os autores do Novo Testamento e usada somente para designar aqueles escritos encarados como palavra de Deus e, por conseguinte, como parte do cano das escrituras. Mas nesse versículo, Pedro classifica os escritos de Paulo ao lado dos demais escrituras, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento.
Pedro considera, portanto, os escritos de Paulo também dignos do título Escritura e, por conseguinte, de serem incluídos no cânon. Deixa eu gastar um minuto aqui. Quando Pedro está citando escrituras no Velho Testamento, ele está dizendo, ó, o Velho Testamento, esses 37 livros são sagrados. Mas Paulo também, quando escreve, também é sagrado. No mesmo pé de igualdade. Por que eu estou sendo enfático aqui, irmãos? Muitos seminaristas têm uma ideia de que os escritores do Novo Testamento apenas escreveram um livro como nós pregamos um sermão. Ou como nós escrevemos um sermão. Não, irmãos. Todo escritor do Novo Testamento tinha clareza que eles estavam escrevendo escritura sagrada como era um cano do Velho Testamento. Tá bom, meus irmãos? Guardem isso na cabeça de vocês, no coração de vocês. Porque muitas vezes, eu digo isso porque eu, durante muitos anos, depois que saí do seminário, eu tinha essa vaga noção que o Novo Testamento, muitos escritores do Novo Testamento, por que eu tinha essa vaga noção? Porque muitas vezes o escritor do Novo Testamento, por exemplo, os próprios evangelistas, os 4 evangelhos, eles não começam assim, assim diz o Senhor. Deus mandou eu escrever. Nós não temos esses jargões no Novo Testamento. Pode ver que quando Paulo vai se comunicar à igreja, ele saúda, ele é informal. Então, muitas vezes, em nome da informalidade, a gente acaba não tendo essa noção. É que, na realidade, no Novo Testamento, mesmo eles sendo profetas, eles estão sendo humildes. Mas na perspectiva deles que receberam, eles tinham clareza plena que eles estavam sendo instrumentos proféticos, como um dia os profetas foram e como Moisés foi. Então, quando a gente começa a estudar isso com mais critério, nós notamos que o Novo Testamento não vai dar margem para dúvida disso. Por exemplo, Judas. Quando Judas está escrevendo a sua carta, ele começa dizendo que ele queria falar sobre a salvação, mas ele se sentiu impelido de mudar o tema, de batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, ele recebeu ali uma incumbência. Ele tinha até uma ideia inicial, mas ele muda. E aí ele muda a sua estratégia, muda o seu tema, muda a sua pauta e vai para cima. Então, todos os escritores do Novo Testamento não tinham dúvida que o que eles escreveram eram, de fato, escritura também. Tá bom, meus irmãos? Isso é muito importante. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente está pregando na igreja, a gente é tão usado na igreja, que a gente acha que tivemos uma revelação, ou porque Deus nos usou para curar alguém, que na realidade não fomos nós, é Deus curando por nosso intermédio, que a gente acha que o Novo Testamento foi nessa perspectiva. Não, 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 irmãos. O Novo Testamento foi lá em cima. A gente é só um vaso aqui que, de vez em quando, passa umas graças especiais no púlpito. Mas não tem como a gente comparar o Novo Testamento, e por isso que eu estou sendo enfático de dizer que, na realidade, a revelação, o vocábulo, toda a construção do Velho e do Novo realmente foi o Espírito Santo usando aqueles irmãos de uma forma poderosíssima. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Com uma distinção, eu acho aí, né? Somente, por exemplo, as cartas, né? As cartas, assim, que Deus projetou pelo Espírito Santo nos escritores, né? Como Paulo, Judas. Agora, os evangelhos, eu acredito assim, que a oralidade, aquilo que Jesus passou, que é sagrado, né? E fez, ele retransmite por escrito, né? Sim, mas tenta explicar melhor, Júnior, quando você fala das cartas, tenta explicar um pouco melhor. Das cartas, eu digo assim, por exemplo, quando for escrever, cada escritor, o Espírito Santo inspirou eles para escrever. Isso que eu quero dizer. Certo. E Quando nos o evangelhos? Evangelho, ele pegou, Jesus não passou, não foi da oralidade. Sim. Os ensinamentos de Jesus, que são sagrados, e a prática que Jesus fez, que eles escreveu, também é sagrado, mas foi passado de Jesus, numa oralidade que ele transmitiu por escrito.
Certo, mas e aí quando a gente pega, por exemplo, a genealogia em Mateus 1 ou em Lucas, que não, Jesus ali não tem oralidade. E lá, como que fica? Lá na genealogia? Por exemplo, porque ali Jesus não foi Jesus que fez a citação da genealogia. Ou em Lucas 1, Lucas 2, quando também fala sobre, por exemplo, o nascimento de Jesus, nascimento de João Batista, a visitação de Isabel, como que fica ali? Porque não foi oralidade de Jesus. Jesus não passou, né? Não passou. Não passou ali. Aí eu acredito que o Espírito Santo também. E isso, eu estou te fazendo pensar, isso Tô que eu quero falando, dizer, Júlio. essa Então, parte eu não não tinha tinha. pensado, né? Então, olha só que, por que eu estou sendo enfático, irmãos? Vamos pegar aqui, deixa eu gastar um minuto aqui, porque isso, irmãos, eu digo isso durante muitos anos, eu me lembro bem disso, que o pastor José Ribeiro, que chegou para mim em certa ocasião, enquanto eu conversava com ele, debatia teologia, ele falou, porque eu fiz essa pergunta para ele em certa ocasião, porque no fundo, eu tinha uma clareza de que muitos textos, eu nunca tive dúvida da Bíblia, mas não estava muito lúcido para mim sobre o Novo Testamento, sobre essa questão de que o Novo Testamento é o mesmo, é a mesma postura do Velho Testamento no sentido de revelação. Porque, para mim, havia uma certa separação? Por causa que não há muitas vezes as palavras, como, por exemplo, o profeta Elias dizia, assim diz o Senhor, ou o profeta Eliseu. Então, por não ter isso, a leitura que eu fazia era que sim, Novo Testamento é tudo texto sagrado. Mas eu inconscientemente colocava quase como num ponto, assim, eu diria, não tão relevante. Olha só que interessante. Agora eu pergunto, lá no Velho Testamento não tem poesia? Tem poesia. O Salmo também não diz assim, diz o Senhor. Diz? Não diz. E nos escritos de sabedoria, tem assim diz o Senhor? Também não. Olha que interessante. Está entendendo? Muitas vezes a gente acha que. E eu tinha. Isso vale também para os Salmos. Eu tinha uma ideia de que o salmista escreveu e Deus perpetuou na história, mas ele não tinha clareza de que ele estaria escrevendo texto sagrado. E quando o Ribeiro, enquanto nós conversávamos, isso ficou tão claro para mim. Eu falei: Ô Ribeiro, isso daqui é demais. Por isso que eu estou sendo enfático hoje aqui com vocês. Eu quero acreditar, irmãos, que Davi, quando ele recebia ali um poema, ele sabia o que era um poema sagrado, que era a revelação de Deus, e ele sabia o que era uma música hebraica, tá entendendo? Que não ia se perdurar. Porque o que Davi era antes de ser poeta? Davi era profeta. Tá entendendo? Jó, quando ele escreve, se realmente foi Jó, ou mesmo Moisés escrevendo, ou um outro autor, ele não tinha dúvida que aquilo era a revelação sagrada, mesmo sendo num livro poético. O Novo Testamento, mesmo tendo essa informalidade nos evangelhos, nas cartas, mesmo tendo essa aparente participação no dia a dia, até mesmo das incógnitas, tudo que está ali é sagrado, é revelação. E quando a gente começa a pensar dessa forma, irmãos, a gente põe uma estaca de que esse livro que a gente segura, ele é o livro da revelação. E é por isso que as palavras de Jesus acabam ecoando de forma mais audível nos nossos ouvidos e corações, quando ele fala que nenhum nenhum tio pode ser desprezado. Você está entendendo? Por isso que Jesus deixa isso com tanta veemência. E os apóstolos vão deixar isso também, e Paulo, inclusive, vai dizer com as palavras dele: se a gente pregar qualquer outra coisa, ou mesmo eu, que vá contra essas revelações, seja maldito. Ô, meus irmãos, a gente segura a boca de Deus nas nossas mãos, entendeu? É fantástico essa ideia. Ó, vamos ler aqui na página 34, pastor. Aqui, ó, leia para nós esse parágrafo. Um segundo caso se encontra em 1 Tito. Leia para nós. Timóteo, né? Em 1 Timóteo. Um segundo caso se encontra em 1 Timóteo 5, do 17 ao 18. Paulo diz:
Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. A primeira citação da Escritura encontra-se em Deuteronômio 25:4, mas a segunda, o trabalhador é digno do seu salário, não se acha em nenhum lugar no Antigo Testamento. Ela ocorre, porém, em Lucas 10:7. Olha aí, isso é fantástico. Olha aqui, Júnior. Ele está dizendo que o que Lucas escreveu é escritura, como foi escritura que Moisés. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Irmão, isso daqui dá medo da gente querer reinterpretar. Você está entendendo? A gente está querendo acrescentar, diminuir, tirar. Meu Deus, Deus do céu. Por isso que Lutero deve ficar com as ossadas tremendo quando vê um pastor querendo reinterpretar a Bíblia depois de tudo que ele fez, de tanta gente que morreu, entendeu? Deve a ossada dele tremer lá no caixão. Olha, fantástico. Continua, pastor. Então, em Lucas 10:7, né, tendo exatamente as mesmas palavras no texto grego. Dessa forma, parece que Paulo está citando aqui uma porção do Evangelho de Lucas e a chama Escritura, ou seja, algo que deve ser considerado parte do cânon. Em ambas as passagens, 2 de Pedro 3:16 e 1 Timóteo 5, do 17 ao 18, vemos indícios de que bem cedo na história da igreja, os escritos do Novo Testamento começaram a ser aceitos como parte do cânon. Uma vez... Ou seja, é escrito de um apóstolo, é endossado pelo apóstolo, há uma confirmação da igreja, é escritura. Aleluia. Glória a Deus. A minha Joia, dúvida, meus irmãos. há muito tempo, era exatamente sobre isso. Eles tinham consciência de que o que eles estavam escrevendo era inspirado. A gente discutiu isso até, inclusive, lá atrás, né, pastor? É. Joia, meus irmãos. E agora, para a gente encerrar, vamos ler aqui a página 37, pastor. Leia para nós aqui, ó. Como sabemos, então, que temos na página 37, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Parágrafo, né? Vamos lá. Como sabemos, então, que temos os livros certos no cânon das Escrituras que possuímos? A pergunta pode ser respondida de duas maneiras diferentes. Primeiro, se estamos perguntando em que devemos basear nossa confiança, a resposta última é que nossa confiança deve ser baseada na fidelidade de Deus. Sabemos que Deus ama seu povo e é de suma importância que o povo de Deus tenha as palavras dele próprio, pois elas são nossa vida. Deuteronômio 32:47 e Mateus 4:4. Opa, então, aqui até aí, só por enquanto. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus quis se revelar por meio de palavras. Foi oral num primeiro momento aos patriarcas e foi escrita num segundo momento. E quando ele se comunica com palavras, as palavras revelarão ele. E se essas palavras revelarão ele, eu, quando confio nessas palavras, eu estou confiando no caráter dele. Ó, meus irmãos, isso é muito forte. Confiar na Bíblia é confiar no caráter de quem fala. E confiar no caráter de quem fala, a gente pode descansar. Por isso que quando a gente reinterpreta, a gente questiona o caráter de quem fez. Porque olha só que coisa simples. Ou eu acredito que Jesus foi verdadeiro, ou ele foi um baita mentiroso. Porque se eu reinterpreto o que ele diz, logo o que ele diz não é de fato digno de crermos. E se eu questiono o que os apóstolos dizem, eu digo que eles também não são confiáveis. Mas no momento em que eu acredito que Jesus é Deus e que ele revela a palavra e que os apóstolos foram, juntamente com os profetas, também partes da revelação dessa palavra, que representa o próprio Jesus, que representa o próprio caráter de Deus, e eu creio nessa palavra, eu descanso no caráter daquele que revelou para nós. E isso é fé. No momento em que eu questiono a palavra, eu questiono o caráter daqueles que fizeram, seja de Jesus, ou dos apóstolos, ou dos profetas. Em tese é isso. Ou eu estou dizendo que Deus é verdadeiro, ou não. É bem simples. E a segunda, página 38, primeiro parágrafo. Em segundo lugar,
pode-se responder de maneira um tanto diferente a pergunta sobre como sabemos que temos os livros certos. Poderíamos focalizar o processo pelo qual fomos convencidos de que os livros que temos agora no cânon são certos. Nesse caso, 2 fatores entram em ação: a atividade do Espírito Santo, que nos convence à medida que lemos as Escrituras por nós mesmos, e os dados históricos disponíveis para nossa consideração. Ou seja, a testificação do Espírito Santo, ela sempre se dará no coração do crente. Guarde isso. A testificação do Espírito Santo não se dá no coração de um descrente ou de um desviado. Mas no coração do crente haverá. E o segundo fator, que é a historicidade, e aí a gente olha para a história, para os fiéis e para os infiéis. Pode ver que em cada período teve os fiéis e os infiéis. A gente tem que fazer uma escolha de qual time a gente quer jogar ou ser. Beleza, meus irmãos? Tá bom? Olha, continue lendo. Semana que vem a gente vai para o capítulo de número 4 aqui. Agora, aqui, Júnior, no nosso capítulo 4 é as 4 características das Escrituras. 1, a autoridade. Qual é o seu capítulo, Júnior, do seu livro? Bom. Ô, pastor, Hum. na página 39 eu achei interessante a citação do Evangelho de Tomé. Pode ler para nós. Qual? Pois a mulher que não se fizer homem não entrará no reino de Deus. Putz, pelo amor de Deus. Então, e aí, né? Olha, eu posso dizer, ó, hoje vai ter gente que vai querer dizer que é inspirado isso daí, né? Isso é inspirada mesmo, esse texto aí. Essa galera, né? LGBT, LD, EFG, vai falar que isso daí é inspirado mesmo, né? Entendeu? Aí, irmão, você vê? Ai. Então, joia, meus irmãos. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Mais alguma fala? Alguma consideração? Depois dessa, acho que... Não, né? Então, beleza, meus irmãos? Olha, semana que vem a gente continua aqui. Vamos seguir mais ou menos aqueles roteiros, viu, meus irmãos? Uma coisa que eu digo para vocês, né? Todas as aulas, elas são vivas. A gente está aqui numa academia, mas é numa academia divina, no sentido de ensinarmos o livro divino para ministros diferentes. Hoje essa classe é diferente da última classe que eu dei aula algum tempo atrás. Deus conhece as nossas necessidades. O professor é o mesmo, mas os alunos são diferentes. Então Deus vai nos conduzir, mas ao mesmo tempo algumas coisas podem ter diferenças aqui ou acolá, em virtude da dinâmica, porque eu quero acreditar que nós não estamos aqui só fazendo academia. Nós estamos fazendo aqui espiritualidade na academia do Senhor Jesus. A gente está aprendendo a amar a Deus com a mente, mas na disposição do Espírito Santo nos conduzindo. Então, né, assim, a gente tem um roteiro que a gente vai seguindo, mas, como eu disse, muitas vezes, alguma dúvida do irmão é diferente da dúvida dos outros irmãos do passado. Porque, irmãos, sejamos honestos, como eu, por exemplo, eu nunca tive dúvida da Bíblia. Para mim, a Bíblia sempre foi a palavra de Deus. Mas, assim, eu tinha lá no fundo, uma incógnita que o Novo Testamento, alguns escritores, principalmente as cartas, foi escrita assim meio por acaso. Sabe? A igreja, que nem hoje, né? Os irmãos estão passando uma dificuldade, eu vou, oro, jejuo, busco a Deus, escrevo. E quando eu escrevo, Deus me abençoa naquele processo e aquilo vira Bíblia Sagrada, vira cânon, vira revelação. Mas no dia em que eu conversava com o Ribeiro, que ele disse, não, pastor, e ali ele começou a me afirmar, eu falei, Zé, mas que coisa linda! Eu já via o Novo Testamento, principalmente as cartas, como algo especial. Mas a partir daquele dia, eu falei, meu Deus, os apóstolos foram demais, gente. Foram demais. Trouxe para mim... Porque antes pensem assim, irmãos, eles não têm dúvida quando estão caminhando com Jesus? Não é assim? Eles têm medo, e muitas vezes Deus não esclarecia para eles, mas era
parte do processo da construção do caráter divino na vida deles. Quando, por exemplo, vem as cartas, exato, quando vem as cartas de Paulo, e quando Paulo está lá fazendo as suas viagens, muita coisa Paulo não sabe. É mais ou menos assim, é como se Deus estivesse dizendo, meus apóstolos, eu vou escolher vocês para um projeto e vocês só se preparem. Mas o projeto é tão sagrado que eu vou mostrar cada coisa no seu devido momento para vocês. E por nossa vida ter essa semelhança, que são as dúvidas, as incógnitas, as incertezas, pode ver. Então eu achava que ao mesmo tempo que a gente tem os medos e as incertezas e Deus nos esclarece, Deus foi esclarecendo para eles e aquilo virou sagrado. E eu não tinha dúvida disso. Mas só que há uma grande diferença. Quando Deus separa eles, e por isso Deus chama 12, depois chama 13º, que é Paulo, e depois chama outros lá nas igrejas de Jerusalém e de Antioquia, realmente eles foram separados a dedo para ser os profetas. Por isso que Atos já começam, que é a doutrina dos apóstolos, ponto. Ou seja, esse colegiado foi o colegiado que pontuou. Ô Lucas, isso daí é sagrado. Pode escrever, não é? O Espírito Santo está falando. Vai por aí, Deus está te usando. João Marcos, Deus está te usando. Pode ir. Eu estou aqui. Mas por que eu, Pedro? Não é você, não. É porque é você. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Então, os apóstolos, quando eles não escreveram, eles autenticaram. E depois que eles autenticaram, eles, no colegiado, junto com aqueles crentes cheios do Espírito Santo, eles falaram, gente, isso daqui é a Escritura. Pode confiar. Porque é o caráter do Espírito Santo, é a revelação sobre Jesus, e a gente pode descansar. E pode ver que durante séculos a igreja foi vencedora porque confiou no caráter e não desconfiou. Assim como o Velho Testamento. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Aqueles que acreditam que a Escritura só é aquilo que é positivo, ou seja, Jesus sofreu dos romanos, Jesus foi traído, foi negado, os demônios estão aprontando. Isso para eles não é Escritura. Então, essas incógnitas da vida a gente vê com Davi também, né, Júnior? Pode ver, Davi fugindo de Saul. Se não é Samuel escrever na vida de Davi, porque como Samuel ele era um profeta, assim diz o Senhor, e ele escreve a vida de Davi, a gente acredita com mais facilidade que a vida de Davi foi um projeto, um case sagrado. Exatamente. Mas no Novo Testamento não tem esse profeta que escreve assim, a não ser Lucas. Pode ver que Atos, quando a gente vê Atos dos Apóstolos, a gente vê essa ótica meia profética. Então, meus irmãos, nós seguramos o pacto da aliança de Deus entre nós. Foi uma revelação direta. Podemos confiar no caráter daquele que revelou, daquele que é eterno. Aleluia. Vários eventos que olha o caso da pitonisa que fala de Samuel, o Saul. Aquilo ali é um evento que é escritura. Sim. Deus não vai um conto de fada, né? Vai mostrar o que interessa. E Deus vai mostrar os acertos, os erros, até os tombos, né? Tá bom, meus irmãos? Então, amém. Ficamos assim, querendo Deus, nos vemos quinta, em nome de Jesus, e aí a gente mergulha no capítulo 4, tá bom? Amém. Alguma dúvida? Nenhuma? Positivo. Deus abençoe, meus irmãos. Gostei da genealogia lá, né? Hã? Gostei da genealogia lá. Não é. Já pode ver, ele escreve... O que ele está escrevendo genealogia? Porque está falando de João Batista, de Isabel. É revelação, é revelação. Verdade. Se fosse a ideia, só Jesus falou, é sagrado, e aí? Você vê, Júnior, ao mesmo tempo, aquelas bíblias que colocam as palavras de Jesus em vermelho, é legal. Mas pode dar essa ideia. O que não é de Jesus não é revelação. Não. É verdade. Tudo. E aí onde entra, por isso que eu fiz questão de falar, que eu aprendi lá nos dias do mestrado, que na visão de Lutero, cada palavrinha do original é sagrada. Meus irmãos, guardem isso no coração. Comece a ter essa expectativa. Mesmo que quando a gente pega a Bíblia aqui no português, é uma transliteração. E a gente sabe que nem tudo está igualzinho, porque não tem como, né? Por causa que do original, muitas vezes, eu já expliquei isso para vocês, tem algumas versões, que nem essa versão aqui. Ela está, deixa eu ver, ela está aqui embaixo.
mas tem eu tenho uma Bíblia que quando ela vai trazer, por exemplo, alguma palavra de Jesus, aqui, Aquela ideia, né? É toda a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, ela é toda a palavra de Deus. ela é, né? Por exemplo, no original, cada palavra é a palavra revelada. Quando a gente translitera ela, é óbvio que na transliteração a gente vai colocar algumas coisas como advérbios, pronomes, porque não é que nem, por exemplo, é como a língua de um índio. Mim quer peixe, mim. Aí no português, mim quer peixe, fica esquisito. Então o tradutor coloca, eu gostaria de comer peixe. O gostaria não tem no original. Mas por isso que as traduções vão se completando. Então, mesmo assim, Concordância, né? as traduções mais fiéis, a gente tem que fazer essa leitura, que toda versão tem a sua utilidade, porque todas elas, principalmente essas versões mais conservadoras, elas são a palavra de Deus. Elas são os estatutos, ela é a revelação que Deus deixou para nós como um pacto eterno. Como eu já disse no passado, irmãos, nós seguramos nas mãos uma das poucas coisas que eu diria que tem uma característica eterna. Eu sei que a gente segura um livro, mas é como se fosse um pedaço da eternidade. Isso muda muito na nossa vida. Muda muito, irmãos. Meu Para a pastor, gente desconsiderar, para a gente acreditar, para a gente viver, a gente começa a ter muito medo. Ora, eu posso ensinar aquilo, está errado, não posso desconsiderar isso. Diga, irmã. então, na escola, lá no curso de hebraico, eles dizem que na tradução, né, do original para a nossa, se perdeu 50%. Eu não digo que é tudo isso, irmã, não é tudo isso, mas assim, por isso que as versões, o professor Maurício, eu perguntava logo no meu começo de seminário, eu falava, Maurício, qual que é a melhor tradução? Ele falava assim para mim, Rai, todas se completam. Mas Porque diz que a muitas melhor vezes, é essa Almeida, né? sim, a Almeida sempre vão ser as melhores, mas, irmã, qual que é a grande questão? Pega assim, por exemplo, todas as traduções, aquele irmão que traduziu em 1700, ele tentou ser fiel com o vocabulário do pessoal de 1700. Sim. Agora, os linguistas dos nossos dias vão tentar ser fiel com a melhor correspondência para nós hoje. Então, Sim. por isso que todas as versões na nossa língua se completam, desde que não sejam essas versões populares. Por isso que essas versões populares, elas têm utilidade? Tem. Para quem? Para as crianças, para os analfabetos. Desde que você diga assim, ó, aqui é só o pontapé inicial. Começa por aqui e já vem para cá. Porque senão a pessoa fica por ali e já acha que já leu tudo. E elas deixam de ter o contato com as palavras e os vocábulos sagrados. Por exemplo, irmã, essas Bíblias mais simples, elas não têm circuncisão, não têm expiação, redenção. Ou seja, são palavras-chave da teologia. São palavras-chave na revelação. Por isso que eu diria que não perde 50%, irmã, mas perde. Não tem como. E por isso que quando a gente pega o original, irmã, é o melhor de todos. Agora, vamos supor, eu peguei uma tradução boa no português, mas eu também falo inglês. Eu vou para uma tradução boa no inglês. Abre o nosso leque. E assim a gente vai crescendo, entendeu? No original ele abre bem mesmo. Não, é por isso que eu disse na última aula, irmã, que o teólogo, quando ele vai para o original, ele se torna... aí não tem o que falar. É original, tanto o grego como o hebraico, Original, irmão. é outra coisa. Irmã, eu tenho dificuldades nas línguas originais, mas sempre que eu posso, eu uso Strong. Para mim, Strong é aquele que me ajuda demais, porque eu quero alguma coisa, eu estou pregando, eu vou... Por exemplo, irmã, ó, na mensagem... desculpa, viu, irmão, está me alongando um pouquinho mais da hora, eu vou já encerrar, mas está sendo gravado, acho que é até útil para os alunos no futuro. Por exemplo, eu preguei sobre Joiada. Joiada era sacerdote. Olha que interessante. Mas depois que Joás vira rei, aos 7 anos de idade, e aí ele chama agora os levitas para fazerem a reforma no templo, olha que interessante. Isso a gente só nota no original. Aí os levitas não fazem o reparo.
E aí o texto sagrado, olha que lindo. Vamos fazer essa lição de casa agora. Vamos lá. Vamos fazer essa lição de casa. Abram em 2 Crônicas. Isso daqui é muito legal. As reformas do templo. 2 Crônicas 24:6. Quando nós pegamos Joiada, ele é sacerdote. Ponto. Ele é sacerdote. Ele era o sumo sacerdote? Não, ele era sacerdote. Mas agora a NVI, olha só, 24:6, vai falar o que aí? Que aí ele chama, o rei chama os levitas, e os levitas não fazem a reforma. Então, o rei chama agora Joiada. E o texto na NVI, olha o que diz no texto na NVI. O que diz? Leia para nós. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor? Tá bom até aí, pastor. Tá bom. Trouxe, chamou Joiada, o sumo sacerdote. Alguém tem outra versão? Não? Não. Então, agora vamos lá. Vamos fazer uma liçãozinha de casa maravilhosa no original. O que está aí na sua versão? Não é chefe. Hã? Chefe. Chamou o chefe. Então, peraí. Agora, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês Strong. Olha que delícia, irmãos. Olha que delícia. Vamos entrar aqui. Vamos entrar agora no Strong. Eu vou compartilhar em tempo real com vocês essa lição de casa. No original, olha como que está. Olha como está. Isso é muito legal. No original está assim, irmãos, Enquanto está conectando aqui, tá assim, Mandou o rei chamar a Joiada, vírgula, o chefe. Mas peraí. Ele era chefe? Ou ele era uma autoridade? Ou ele era o sumo sacerdote? Mas ele era uma autoridade. Porque ele foi uma autoridade. Possivelmente, depois que o rei foi nomeado, ele se torna o sumo sacerdote, sim. Então, por quê? Porque ele era a maior autoridade entre todos na nação naqueles dias. Porque ele preserva o rei, ele extirpa o mal e ele cuida da linhagem real. Então, era consenso que mesmo que existisse outro líder, ninguém era autoridade tão grande quanto ele. Então, quando o rei precisou resolver um problema, chamou quem? A maior autoridade. Aí o texto no original está o chefe. Não está o sumo sacerdote. Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Quem é o chefe? É o sumo sacerdote. Então, aqui ele passa a se tornar. Mas você vê que eu não estou conseguindo abrir o meu Skype. Eu vou ter que baixar depois. Então, depois eu vou publicar. Aliás, eu já sei, eu vou tirar aqui um print, rapidinho. Só um segundo, viu, meus irmãos? Isso é muito rápido. Vou compartilhar aqui na classe e já vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Rapidamente. Só mais esse minuto, tá, meus irmãos? Olha, vamos lá. Cancela. Aqui. E abrir aqui. Vou compartilhar com vocês na classe. E vou compartilhar aqui na aula, porque vale a pena a gente encerrar com essa... Olha só, compartilhei. Já está no grupo de vocês e eu vou compartilhar agora aqui. Isso. Pronto, vou compartilhar aqui para a gente encerrar. Olha como é bom saber, irmãos, me entendam, eu não sou um linguista. Os originais eu tenho muita dificuldade. Mas olha que coisa linda, meus irmãos. Mandou o rei chamar a Joiada, vírgula, o chefe. E lhes perguntou, por que não requereste dos levitas que trouxeram? E aí vai. Então, algumas versões traduz como o sumo sacerdote. Nenhum problema. Agora, hipoteticamente, talvez aqui fosse o chefe também, não como sumo sacerdote, mas como a maior autoridade espiritual que vivia naqueles dias. Então, é errado dizer que ele era o sumo sacerdote? Não. Pelo mérito ele era.
talvez não pelo ofício, mas pela autoridade, entendeu? No Colegiado Batista, meus irmãos, acontece uma coisa muito interessante, só para eu encerrar aqui. O pastor Ernesto Nini foi foi a grande autoridade no meio batista. Mesmo depois que ele não assumia mais a presidência, todo mundo perguntava para ele: Pastor Enéas, o que o senhor acha disso? E a palavra dele tinha peso, mesmo ele não sendo o líder dos pastores. É assim, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Olha como a Bíblia no original é maravilhosa, tá bom? Então fica aqui uma pitadinha aí para vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe, querendo Deus, nos vemos na quinta. Bom culto amanhã, irmãos, e bom culto às minhas ovelhinhas. Amém. Shalom para todos. Shalom. Shalom. Deus abençoe. Obrigado, Vou gente. desligar, tá bom? Deus abençoe. Bom descanso a todos.